Olá pessoal, Diego Faria de volta, graça e paz. Continuando aí, terceiro vídeo, a volta de Cristo, como a Bíblia diz. Como a Bíblia diz, seria uma pergunta, né? Bom, nos dois primeiros vídeos eu fiz uma construção com vocês em cima dos textos de Mateus 24 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, terei mais Apocalipse capítulo 16, onde esses textos se completam da seguinte maneira, só recapitulando aí rapidinho, que Paulo coloca que a condição para Jesus vir à Terra, a primeira delas é a apostasia, que a gente entende que é quando as pessoas vão começar a largar a fé, e a segunda é a manifestação do homem do pecado, o anticristo. Então, ele coloca essas condições. E expliquei também que algumas pessoas se baseiam em Mateus 24:36, que é aquele dia e hora ninguém sabe. Bom, como eu expliquei, aquele dia e hora, poxa, ninguém realmente sabe. Mas só que aquele dia e hora, se a gente for, como eu estou colocando para vocês, eu me baseio em cima do que Paulo escreveu, ele vai acontecer num período onde o anticristo vai estar reinando. O anticristo vai estar reinando e Jesus vai voltar a um dia e hora que ninguém sabe. Quando a perseguição vai estar instaurada, quando muitas pessoas vão serem mortas, então tá aí. Então, assim, e colocando junto de Apocalipse 16, Jesus ainda diz: poxa, olha, vigiem, eu vou vir como ladrão. Então, assim, a gente tem esses pontos. Em cima desses textos, por enquanto, ele quebra um pouco aquilo que muitos acreditam, de que Jesus vai voltar antes para buscar a sua igreja, depois acontece a grande tribulação. Bom, até então, até o momento, se você prestou atenção nos dois primeiros vídeos, você vai ver que essa vertente aí acaba sendo quebrada só em cima desses argumentos dos dois primeiros vídeos. Mas, como eu disse, a gente tem bastante coisa para construir. E no momento agora, eu quero ler com vocês, eu quero partir para a vertente. Deixa eu ver aqui, perdoe-me. Ah, tá, sim, aqui. Eu quero partir com vocês em cima desse seguinte ponto aqui, né? Opa, tá difícil. A manifestação do anticristo e a perseguição da igreja. Vamos lá. Em Apocalipse 13, relata o surgimento do anticristo, do falso profeta e da imagem do anticristo ganhando vida. Os versículos 7 e 15 diz que os santos foram vencidos e aqueles que não adoraram a imagem da besta foram mortos. A grande tribulação consiste na perseguição aos fiéis a Deus. Esses são pessoas que não vão se curvar ante o anticristo e os seus comparsas. Um dos anciãos falou-me dizendo: esses que são vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vierem e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 13 e 14. Os relatos dos textos que lemos deixam claro que os santos serão perseguidos e mortos durante a grande tribulação. Muitas pessoas não gostam da ideia de serem mortos, preferem ser levadas por Cristo antes. Isso não é errado. Tomara que quando a perseguição da grande tribulação começar, eu tenha morrido. Mas não quero, não quero. Eu quero ser fiel até o fim para receber a minha coroa. Ou não, aqui caiu errado, perdoem. O que acontece? O que eu quero construir com vocês nesse momento? É a perseguição. Bom, como disse Apocalipse 7 e 15, vamos em Apocalipse 7 para a gente poder fazer essa construção, para você entender o seguinte, que quando começa o capítulo 13, é bem
é bem específico, dizendo que o anticristo, quando se levantar, ele vai fazer guerra. Olha só. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Aí o versículo 15, como li, como disse também, né? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. O que acontece? Quando o anticristo se manifestar, Apocalipse no versículo 1 diz que uma besta surgiu do mar, e vai dizendo que ela tinha 7 cabeças, e uma da cabeça tinha uma chaga mortal, e aquela chaga foi curada, e a terra se maravilhou com aquilo. Depois surgiu uma besta da terra, que é o falso profeta mandou fazer uma imagem da besta, e aquela imagem ganhou vida. Quando o anticristo se manifestar, ele vai levantar uma perseguição, né, contra a igreja. Basicamente, aqueles que não receberam a sua marca. Não vou entrar aqui no que é a marca. A Bíblia diz que é o número de um homem, que é 666. Já tem muita especulação por aí em cima disso. Não pretendo falar sobre isso, não é minha intenção. Mas então aqueles que não receberam a marca, independente do que for, nós vamos saber, porque o anticristo vai se manifestar e vai falar o seguinte: olha, só pode comprar e vender aquele que tiver a marca, seja ela o que for, não importa. Diz apenas que é na mão, na palma da mão direita e na testa. Então fica aí para você prestar atenção. Quando ele se manifestar, ele vai dar essa ordem. E a besta, e a imagem da besta começa a matar as pessoas que não aceitam essa marca. E a perseguição à igreja vai acontecer. O que eu quero que você entenda é que essa manifestação dele vai acontecer e ele vai perseguir a igreja de Cristo. Ele vai perseguir, ele vai fazer com que pessoas sejam mortas. Hoje nós temos perseguições. Sim, temos perseguições, mas não é em todo o globo terrestre. Existem países que não aceitam o evangelho, mas em todo o globo terrestre, todos os países que se curvarem diante dele, vai ter um decreto. Poxa, não tem como dizer que não. E esse decreto vai ser o seguinte: olha, quem não aceitar a marca, morre, vai ser morto. Então a gente vai passar por isso. Eu acho interessante que na visão que o João teve dos mártires, né, o Senhor pergunta para ele: quem são esses? E João diz: Senhor, tu sabes. Ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação. São pessoas que morreram na grande tribulação. Pessoas que foram mortas por amor a Jesus e não negaram o nome dele. Então observe que isso vai acontecer. Eu quero colocar esse ponto para você, ser bem enfático, para que você entenda que isso vai acontecer. Vai ser algo visível. Quando? Não tenho a menor ideia. Não tem como calcular. Existem pessoas que fazem cálculos proféticos e tal. Isso daí é elas com Deus, mas observe isso, tá? Jesus quer o seguinte, ó: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então o que nós vamos ter que fazer? Ser fiéis, guardar a nossa vida, guardar a nossa alma diante de Deus e falar: eu não nego a Jesus, ok? Daqui a pouquinho, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a volta do Senhor Jesus e a destruição do anticristo, continuar com o assunto. Então, mas a princípio entenda o seguinte: quando o anticristo se manifestar, vai haver uma perseguição à igreja. Vamos ser perseguidos, vamos ser mortos, torturados, sabe? E você tem que meditar agora nesse momento. Você está preparado para isso? A sua fidelidade hoje é forte
o suficiente para quando isso acontecer você não negar? Pense nisso em nome de Jesus, tá? Curta, comente aí da melhor maneira, que daqui a pouquinho o próximo vídeo vai estar aí no ar em nome de Jesus. Até lá.